Olá, eu sou Isabelle Castellano, sou aluna de mestrado da Universidade Federal de Viçosa na Engenharia da Construção e hoje eu vou apresentar o meu mestrado em desenvolvimento com o tema Avaliação da Interoperabilidade entre softwares BIM de análise estrutural por meio de IFC. Eu sou orientada pelo professor José Carlos, co-orientada pelo professor Cleus e o aluno Márcio de mestrado é nosso colaborador. Primeiro, contextualizando a comunicação entre softwares BIM de análise estrutural. A gente tem softwares muito robustos de modelagem, dimensionamento, análise e detalhamento, mas nós enfrentamos desafios na interoperabilidade. A interoperabilidade é um dos pilares da metodologia BIM, então esse estudo vai propor o estudo do IFC para a análise estrutural. Então, o objetivo geral é investigar e avaliar o potencial do IFC para análise estrutural, para interoperabilidade entre softwares BIM de análise estrutural e softwares BIM de dimensionamento, levantar e sistematizar quais são os requisitos da informação do modelo de análise e também identificar e mapear na estrutura de classes, relacionamentos e propriedades do IFC 4.3 todas as informações necessárias para representar um modelo de análise. Além disso, identificar características do arquivo físico IFC, que é o arquivo STEP, relacionado à sua estrutura analítica, e avaliar o desempenho da interoperabilidade entre softwares, trocando esses arquivos STEP. A justificativa, então, está relacionada com a interoperabilidade inadequada entre os softwares de análise estrutural e a perda de informações que é gerada devido a esse problema. Então, muitas vezes são usados links diretos ou API. A perda de informações, ela pode provocar erros de projetos, inconsistências, retrabalho, dificuldade de colaboração com outras disciplinas. Então, surge a necessidade de estudar e identificar as classes IFC para análise estrutural, tanto pelos desenvolvedores quanto para os usuários de software. A interoperabilidade é a capacidade de um software se comunicar com o outro. E um software de diferentes empresas, de diferentes locais do mundo, para diferentes disciplinas de projeto. Em 1995, para tentar solucionar esses problemas de interoperabilidade na indústria da construção, foi criada a BuildSmart. E hoje ela é responsável por criar, desenvolver e utilizar padrões de arquivos neutros, formatos abertos. O IFC é um deles. O IFC é um conjunto de classes estruturadas que o objetivo dele é representar todo o empreendimento. E ele também retorna um formato de arquivo neutro. Desde sua versão lá do IFC 1.0, vem sendo agregadas novas informações, ele está representando novos componentes de uma construção. Inclusive, na versão 4.3, que é a mais nova, ele já consegue representar obras de artes especiais. Dentro do IFC existe o MVD, que funciona como um filtro do IFC. É a partir do MVD que os softwares são certificados, e o objetivo dele é que você não precise exportar todo o modelo, mas sim uma disciplina de projeto, elementos que você precisa no seu fluxo de trabalho. E para análise estrutural, o IFC enfrenta muitos desafios devido à sua complexidade. Então surgiram novos formatos para tentar sanar esse problema, como o SAF, que foi desenvolvido pelo grupo Nemetschek e é utilizado pelos engenheiros estruturais, porém o IFC ainda é o formato neutro mais recomendado nas normas e guias e ele é reconhecido mundialmente. O último MVD que foi lançado pela BuildSmart com foco em análise estrutural, foi o Structural Analysis View, da versão 2x3 do IFC. Mas dentro do escopo dele, não abarcava os resultados de análise, por exemplo. Se a gente estudar a estrutura do IFC 4.3, nós percebemos que existem dois domínios de interesse para análise estrutural. O Structural Analysis Domain, relacionado aos elementos de análise, e o Structural Elements Domain, relacionado aos elementos físicos estruturais, como vigas, pilares e lajes. E eles são capazes de representar o modelo estrutural. Então, nós realizamos uma revisão de literatura utilizando a plataforma Scopus. A primeira filtragem envolveu BIM e seus derivados e a estrutura e análise.
Foram encontrados quase 2.000 documentos entre 2005 e 2025, então nos últimos 20 anos. Porém, essa filtragem envolvia documentos que não estavam na nossa área de conhecimento, que é engenharia e ciência da computação. Então, foi realizada uma segunda filtragem e essa sim foi utilizada para análise quantitativa. Além disso, foi realizada uma terceira filtragem envolvendo os temas de interoperabilidade e IFC. E nessa filtragem também foi realizada uma análise quantitativa com o Voice Viewer, Bibliometrics e Excel, e também uma análise qualitativa. Quais eram os 10 documentos mais citados? Então, alguns resultados sobre a revisão de literatura. As palavras-chave, cada vez que eram mais recentes os documentos, mais elas iam se afunilando, iam criando-se subtemas relacionados à metodologia BIM. Além disso, nessa filtragem, a China se destacou nos estudos. O número de publicações tende sempre a crescer nessa filtragem e, além disso, os artigos de revista foram os documentos mais encontrados, o que mostra a importância desse tema, a relevância dele, quanto ele estava sendo pesquisado. Já na terceira filtragem, a gente percebe que os temas como interoperabilidade e análise estrutural aparecem nas palavras-chave cada vez mais e tem a mesma tendência da filtragem 2. Então, quanto mais recente o estudo, mais específico ele é. Além disso, os Estados Unidos e a Itália se destacaram nesses estudos. Tiveram alguns picos agora relacionados à interoperabilidade e análise estrutural, porém a curva tende a crescer, tem uma linha de tendência de crescimento. Além disso, o artigo de revista continua sendo o documento mais encontrado. Em relação aos 10 trabalhos mais citados, foram encontrados temas nesses artigos relacionados com métodos de elementos finitos, com HBIM, com interoperabilidade. Em relação à metodologia, primeiro é necessário realizar um mapeamento dos requisitos da informação. Então, nós vamos realizar um mapeamento dos requisitos da informação envolvendo solicitações, ações e combinações de ações e resultados, deslocamentos, esforços dos elementos, reações de apoio da estrutura. E são divididas duas frentes para cada um desses requisitos da informação. Bem na prática, que é o que os usuários realmente utilizam por enquanto no BIM, então teste em softwares comerciais e em visualizadores, e a documentação IFC 4.3, que seria uma parte mais teórica do estudo, envolvendo o estudo dessa documentação e a criação de diagramas de entidades IFC, utilizando o XMind. Feito isso, a realização de criação de exemplos referentes à síntese do modelo de análise estrutural, a validação desses modelos com o Validation, que é o validador da própria Build Smart, a importação desses exemplos no BIM Plus para permitir a visualização do modelo analítico. O BIM Plus, ele é um CDE que contém implementado dentro dele essas classes relacionadas à análise estrutural. Então, a gente consegue fazer os testes e enxergar a estrutura nele. Em relação aos resultados parciais da pesquisa, nos últimos 6 meses de pesquisa, que foram os primeiros 6 meses, nós já submetemos um artigo de gestão e tecnologia de projetos relacionados com estruturas e a multidisciplinaridade utilizando o OpenBIM. Submetemos outro artigo, agora de congresso internacional, no Congresso AeraBIM, voltado para os carregamentos no IFC, que foi o nosso primeiro estudo de requisitos, relacionando requisitos da informação do modelo de análise. E estamos desenvolvendo um estudo sobre combinações de ações no contexto de representação de modelos analíticos em IFC, que vai gerar outro artigo. Então, os nossos resultados esperados é uma produção científica consolidada, então nós já estamos começando essa submissão de artigos, desenvolver materiais educacionais, então tudo que está sendo estudado vai ser disseminado, isso é muito importante para a gente, e participar de mostras, de congressos, como o CIA, por exemplo. Nós, autores e o grupo de pesquisa, gostaríamos de agradecer a FAPEMIG e a CAPES. Além disso, agradecer o DENIT por todo o apoio. E a gente também agradece, nós autores, agradecemos a colaboração do grupo de pesquisa TecBIM.
Aqui estão algumas referências que nós utilizamos, as principais referências utilizadas na pesquisa até agora. E muito obrigada!